Vamos iniciar a nossa atividade, então, desligando todos os microfones, por favor. Vamos dar continuidade, nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que nos traga o conforto para as nossas necessidades, as nossas enfermidades, que Ele nos conceda um pouco do seu amor, do seu carinho e da luz, né, que tanto nos faz bem e nos fortalece. Vamos então, alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Gostaríamos de registrar também a nossa gratidão a essa equipe maravilhosa, o Dr. Bezerra de Menezes, que nos ampara, nos assiste neste momento, nos trazendo boas energias e bons fluidos para que sejamos fortalecidos. Nossa gratidão imensa a todos eles. Muito bem. Nós vamos iniciar hoje o nosso livro Acendendo Luzes. E é o mesmo autor daquele livro Terapia Anti-Queixas que nós estudamos há pouco tempo, né? E achei muito interessante o título, Acendendo Luzes, né? Porque é o que nós buscamos, ficar na luz. Ninguém quer ficar na escuridão, não é verdade? Então, é um livro que eu dei uma folhada nele e é muito bom também, como Terapia Anti-Queixas foi. E nesse livro, Acendendo Luzes, que nós não conseguimos encontrar para comprar, né? Só conseguimos ele em PDF. E então tem uma frase grafada de Allan Kardec que inicialmente eu gostaria de ler ela para vocês. Então ela diz assim, ó, palavras de Allan Kardec. O Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser, pondo em prática os ensinos dos espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que sinceramente quer atingi-la. Sejam quais forem os seus antecedentes, que será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito
e se emendar. Palavras de Allan Kardec. Muito bom, né? É isso aí. O Espiritismo vem nos ensinar, vem nos mostrar o caminho. E a tarefa, quem tem que cumprir e fazer, somos nós, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso dessa nossa grande tarefa, né? Então, a nossa primeira lição tem o título de Acendendo Luzes, né? Então, diz assim para nós: vivemos hoje uma época de inúmeras dificuldades em todos os campos que envolvem a criatura humana, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos entre elas. Podemos definir que vivemos um perigoso estado moral coletivo, o qual fica bem evidenciado pelos acontecimentos atuais. Pelas ruas, olhamos as pessoas sempre tensas, nervosas, com a face contraída, uma multidão de estranhos neuróticos, caminhando divorciados das mensagens animadoras do Evangelho. E quando as recebem, ao invés de sentir o alento que elas trazem, julgam que elas servem sempre para o outro. Na televisão, os canais que têm mais audiência são justamente aqueles que mostram a deterioração da família. Desculpem pelo engasgo. Com brigas, discussões e inúmeras formas de violência que não deveriam jamais penetrar em nossos lares. Temos ainda nos rodeios touradas e outros esportes similares e milhares de pessoas que fazem com que o sofrimento dos animais esteja incluído nas suas horas de lazer, semelhante ao que ocorria no antigo circo de Roma, deixando uma interrogação quanto à evolução conquistada no campo moral. Nos campos de futebol, pessoas defendem o seu time sem medir consequências, como feras que defendem sua prole do terrível inimigo. A violência que antes era justificada pela pobreza, pela desigualdade e outras dificuldades, hoje é praticada por todas as classes sociais. Como se não bastasse, o álcool e as demais drogas invadem cada vez maior número de famílias, com a mesma indiferença que adota jovens cada vez com menos idade, comprometendo a finalidade da vida. Paralelo a tudo isso, temos cultos, centros e igrejas sempre lotadas, o que é uma contradição, pois a finalidade da religião é melhorar a criatura humana. Melhora esta que não virá enquanto ela insistir no cultivo de atitudes comprometedoras à saúde do espírito. Temos que nos atentar ao fato de frequentar determinada religião. Não basta para nos tornar criaturas cristãs. Somente a vivência dos apontamentos de Jesus pode nos qualificar a alma, abandonando nossas verdades pessoais que nos aprisionam pelas verdades trazidas do alto, impressas no Evangelho. Analisando a história do homem há 1 milhão de anos, podemos perceber que, entre suas necessidades prioritárias ao despertar para o início de um novo dia, está a necessidade de prover a sua prole, a reprodução instintiva e a alimentação. Por isso, no homem atual, temos que encontrar algo a mais em seus ideais e prioridades, que não se limite a prover os seus, a alimentar-se e a procriar. Temos, então, uma questão a ser elucidada. Como
como viver trilhando o caminho apontado por Jesus, sem nos comprometer com o mal? E a resposta poderia ser definida no que nós chamamos de as virtudes que nos ensinam o Evangelho, mesmo com as limitações impostas pelas necessidades evolutivas. A observação das propostas de Jesus como roteiro seguro para os objetivos e necessidades que residem em nossa alma, pois, se essas necessidades interiores não forem atendidas, continuaremos mergulhados no mar da insatisfação pessoal, como náufragos de nós mesmos. Todas as vezes que beneficiamos alguém ou fazemos uso da caridade, do perdão, da paciência, do amor e assim por diante, de maneira desinteressada e verdadeira, estamos acendendo luzes na vida das pessoas e na nossa própria vida. Assim como Jesus, que iluminou toda a humanidade, tirando-nos da escuridão da ignorância e colocando-nos, através de seu exemplo, prontos para progredir, todos nós podemos contribuir para que essa luz aumente cada vez mais, pois a luz que acendemos na vida dos outros é a mesma luz que iluminará o nosso caminho. Vamos, então, buscar as orientações dos Espíritos que nos trazem a lucidez e a fé banhada de razão, permitindo que assim entendamos Jesus e ainda consigamos ouvir o seu chamado para sermos multiplicadores do bem. Não podemos esperar a felicidade real apenas cultivando as coisas efêmeras do mundo, pela compreensão de que nada que é passageiro poderá satisfazer as necessidades do espírito imortal. Da mesma forma, como não poderemos alcançar a tão almejado reino dos céus, enquanto estivermos alojando as misérias humanas no coração. É evidente que nada poderá deter a marcha do progresso moral. Porém, os homens de consciências despertas saberão da necessidade da contribuição que cabe a todos na construção de um mundo melhor, que evidentemente começa a ser edificado dentro de cada um de nós. O Espiritismo, bem compreendido, pode tocar as almas amadurecidas ao mesmo tempo em que faz com que outras amadureçam, formando, acima de tudo, os homens de boa vontade, que caminham acendendo luzes. Muito bom, né? Bem claro, muito bem explicadinho, né? E uma lição assim que nos alerta para muitos detalhes, não é verdade? Fala, inclusive, de quando a gente chegou lá quando éramos ignorantes, né? Porque éramos ignorantes, né? E Jesus, com a sua vinda até a nós, ele nos trouxe os ensinamentos, né? Ele mostrou a nós, através de sua estada conosco, os caminhos que nós temos que percorrer, né? O caminho do amor, da confraternização. Mas a nossa lição começa nos colocando justamente tudo aquilo que ocorre no dia de hoje. Este livro que Roosevelt escreveu já tem algum tempinho já. Eu acredito que mais de 30 anos. E tudo o que ele diz aqui, nesse início dessa lição, é muito atual, né? Pessoas que nós nos encontramos na rua, numa caminhada, tal, né? Pessoas nervosas, todas descontroladas, e
com todo tipo de neurose, na verdade. É ansiedade, correria, por querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E, e aí, divorciado, ele coloca aqui, caminhando divorciado das mensagens animadoras do Evangelho. E é o mais grave, o mais grave de tudo, quando a gente se depara sobre todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz, aí tem aquela velha palavra que todos acabam dizendo, não é verdade? Ah, as palavras não servem para mim, é para o outro. Não é para mim, é para o outro. Mas não é só o outro que tem defeito. Não é só o outro que é imperfeito. Todos nós somos. Né? Então, nós temos que, primeiro ponto, adquirir a humildade. A humildade de reconhecer as nossas imperfeições. Né? E, então, saber que nós temos um caminho a percorrer. Né? Valorizar de momento, como ele cita da televisão, isso tudo que a televisão mostra, sensacionalismo, né? É para nos envolver em coisas que não nos faz bem. Né? Então, o que acaba se valorizando? Valores, valores efêmeros que ele coloca na nossa lição, que é do dia a dia, que é passageiro, valores que pertencem à matéria, que não me engrandece espiritualmente em nada, não me valoriza, não me evolui. E o que Jesus quer de nós é justamente isso, que a gente passe por aqui para que a gente evolua espiritualmente. Esse é o grande objetivo. Jesus não nos colocou na matéria para a gente construir belos castelos, patrimônios, riquezas e deixar aí, porque nada nós vamos levar disso. Não é verdade? Isso tudo vai ficar. O que eu vou levar é o grande conhecimento que eu adquiri, a evolução que eu consegui conquistar através do quê? Do amor que eu doei, da caridade, da indulgência para com o próximo. Né? E aí a gente vê ele outro exemplo que ele cita. As pessoas defendem o time de futebol como assim? Ou se defenderam um terrível inimigo, não é verdade? Se transtornam. Existem pessoas que se transtornam. Né? Então, aí que está a valorização do material. Né? Então, a grande coisa que ele nos ensina é isso. Né? Se nós não insistirmos em adotar os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Então, hoje, nós sabemos que esse sentimento materialista está em todas as classes, né? Em todos os níveis, classes sociais todas. Né? Então, o consumo excessivo de álcool, o consumo de drogas, isso cresce assustadoramente. Né? Hoje, a gente vê situações aí onde nossas autoridades dão em cima em questão de drogas, de alcoolismo. Né? É, um mal que está destruindo famílias. Né? A gente presenciou aí já algumas vezes em noticiários de filho espancando o pai, filho matando o pai ou a mãe por causa de droga. Então, é isso que a humanidade está se perdendo. Né? Esses valores estão sendo colocados à frente daquilo que Jesus mostrou de nós, que é a construção, né, do alicerce de nossa vida espiritual. Né? Então,
ele cita na nossa lição igrejas, centros, cultos, né, a Jesus, lotados. Pessoas fazendo aquelas orações, mas a gente percebe que aquilo é tudo automático. É cumprindo tabela. Não está fazendo pelo amor. Né? São poucos os que fazem pelo amor. São poucos. Né? E aí, a melhora, nossa, começa a se dificultar cada vez mais. A gente começa a entrar numa situação negra, sem luz. Não temos luz para a gente vivenciar, para a gente viver. Né? Então, enquanto nós não mudarmos esse sentimento nosso de valorizar a nossa verdadeira caminhada, que é a caminhada espiritual, porque somos espíritos imortais, né? Somos espíritos imortais que estamos em aperfeiçoamento, né? Estamos fazendo um curso. Temos que pensar assim. Estamos fazendo um curso para a gente melhorar os nossos conhecimentos, a nossa inteligência e nossa evolução. Então, nós precisamos de pegar os ensinamentos para que nós fortalecêssemos, que a gente fortaleça o nosso espírito, para que a gente possa poder evoluir, né? Então, ele fala, inclusive, da situação há 1 milhão de anos atrás. As nossas necessidades prioritárias, ao despertar para o início do novo dia, está a necessidade de prover a prole. Nós precisamos prover a nossa família, a nossa... Então, reprodução instintiva, alimentação, é isso que a gente perpetuar a nossa família, né? Providenciar a alimentação. Mas precisamos pensar nesse lado desta união familiar, né? Da nossa espiritualidade, porque só prover o alimento e a procriação não é um caminho salutar, né? Então aí começa as nossas reflexões do que ele tem apontado para nós. Jesus nos trouxe o caminho sem nos comprometer com o mal. Jesus não colocou maldade quando ele nos ensinou. Né? Ele dizia, inclusive, para aquele que ele curava, vá e não peques mais. Quer dizer, vá, não peques mais e não erre. Né? Então, não erre. Se corrija. Né? E aí, ele fala bem claramente que essa resposta de Jesus, né, para nós é bem definida. E aí, o que é isso? As virtudes que o Evangelho nos ensina. E o que o Evangelho nos ensina? Praticar o amor, praticar a caridade, exercer o perdão. Este tem um grande peso em nossa caminhada, porque o perdão é o ajuste dos nossos sentimentos com os nossos desafetos, não é verdade? Então, precisamos fazer isso de uma maneira que nos fortaleça,
E aí, ele nos diz, né? Quando nós estamos praticando o amor, perdão, paciência, caridade, né? Fé, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos, sem interesse nenhum, acendendo luzes. E acender luzes, o que é? É ter Jesus ao nosso lado. E aí, quando nós acendendo luzes através das nossas doações, nós estamos ajudando as pessoas. E o que é mais importante em tudo isso, né? Além de ajudar as pessoas, nós estamos ajudando a nós próprios, ao exercício do nosso autoconhecimento, né? Estamos exercendo a lei de causa e efeito claramente em nosso benefício, não é? Porque nós estamos causando um bem ao nosso irmão e é o que nós vamos ter de efeito para nós. É justamente isso. O bem que nós mandamos é o que nós vamos receber. E aí, foi assim que Jesus iluminou a todos, né? Como ele nos fala. Nos tirou da escuridão. Por quê? Porque quando nós chegamos lá, nós vivíamos na escuridão. Nós conhecemos esses valores. E ele nos trouxe esses valores. Nós precisamos pensar um pouco mais sobre todos esses valores que os espíritos da verdade, os espíritos protetores, nos trazem através do Evangelho, das palavras que nos colocam, né? Então, nos coloca fora da ignorância, quando a gente se instrui através dessas leituras, né? Nos colocando um exemplo para progredir, para que a gente possa contribuir mais para toda a comunidade, né? Então, precisamos interpretar bem essas orientações desses nossos irmãos que trazem esses conhecimentos para nós, né? E é, como ele coloca, a fé banhada em razão. Então, permitindo que assim entendamos Jesus e ainda conseguimos ouvir o seu chamado para sermos, olha só, sermos multiplicadores do bem. Hã? Multiplicadores do bem. Então, ele nos alerta mais uma vez. Nós não podemos esperar a felicidade real alimentando coisas do mundo material, né? Valorizando situações que não traz satisfação nenhuma. Ele cita, inclusive, na época de Roma, lá aquelas carnificinas que existiam, né, no circo, né, circo de Roma, né, ou touradas, judia dos animais, né, dos bois, e um verdadeiro disparate, não é, da situação. Então, para que a gente possa ganhar o nosso reino dos céus, como ele nos diz, nós precisamos tirar as misérias que alimentamos em nossos corações. Colocar esses sentimentos maravilhosos que ele falou: perdão, paciência, amor, né? E aí, quando nós estamos nessa situação, nós estaremos em marcha do progresso moral. Progresso moral porque nós caminhamos de acordo com os ensinamentos do Evangelho, né?
progresso moral, né? E aí, o que nós estamos fazendo? Construindo um mundo melhor, construindo um mundo que também está dentro de nós, nos fortalecendo, nos colocando num degrau acima, para que possamos ser mais fortes e ajudar a todos os nossos irmãos, né? E esta última frase no nosso estudo de hoje: o Espiritismo bem compreendido pode tocar as almas amadurecidas ao mesmo tempo em que faz com que outras amadureçam. Então, o Espiritismo nos toca em nossos corações. E nós, sendo tocados, levamos para outras pessoas que também vão amadurecer. E aí, o que nós estaremos formando? Uma comunidade de homens de boa vontade. Homens de boa vontade que caminham acendendo luzes. É isso aí, meus amigos. A lição muito bonita, muito clara, maravilhosa. Mas agora eu gostaria de escutar vocês. Microfones abertos para a gente bater um papo. Então, devemos transmitir confiança às pessoas. Devemos. Recebemos palavras que Deus nos ama. Temos um caminho próspero. Valorizar o que é bom. Ter o entendimento que somos capazes para crescer e evoluir com seriedade, adquirindo conceitos e transformações. Nós valorizando na fé e nos ensinamentos. Estamos aqui para aprender dia após dia, com conhecimento a que a nossa luz evolua. Devemos seguir nossos caminhos com amor, benevolência, praticando os conceitos que devemos progredir atuando com fé, amor, humildade e ser caridosos. Isso não é uma barganha, mas é a lei da vida. O que se faz de bem nos retorna o bem. É isso por hoje. Obrigada. Muito obrigado, Janine. É isso aí, tá certinho. Quem mais quer falar? Acho que é uma lição muito atual, né? Sim. Tudo que foi falado aí, muito apego material, né? E a gente não precisa se apegar a gente não deve, né? Se apegar aos bens materiais, às coisas materiais. O caminho, né? Para Jesus é a caridade, a benevolência, buscar fazer o bem. Que hoje não adianta as igrejas lotadas sem uma participação, sem fazer a caridade, sem participar realmente com o que vale, né, com amor no coração. Então, esse apego material ainda interfere muito, então a gente precisa deixar isso, né, para lá, para trás, e focar no que é realmente importante, né, que é a espiritualidade, e só assim a gente vai alcançar a verdadeira felicidade, né, que acho que é a busca de todos, né, todo mundo busca, que todo mundo tanto fala, que a sociedade tanto busca, né, mas eles buscam, a sociedade busca, mas também continua apegada à matéria, né, às coisas materiais. Então, tem que caminhar para que isso se encerre, né, esquecer o material e se apegar à parte espiritual, a fazer o bem,
a caminhar com Jesus, na parte da caridade, do amor ao próximo, e só assim a gente vai alcançar essa felicidade real, né? Acendendo a nossa luz e a luz do próximo, né? Acho que foi isso que eu entendi da lição de hoje. Certinho, Ana Cláudia, muito bom, é isso mesmo. Viu? Muito bem lembrado, a questão da igreja, né? Hoje a gente vê muito isso, né? Pessoas que acham simplesmente o fato de ir assistir um culto, assistir uma missa, já cumpriu a missão. Não é bem assim. O fato de estar ali, escutando um sermão, não é verdade? Mas não se modificar interiormente. Isto é o que valoriza o cristão, o verdadeiro espírita, é a caridade. Nós, dentro do nosso espiritismo, a nossa grande bandeira, a nossa grande lema é: fora da caridade não há salvação, né? Então pensemos nisso. É o que a lição vem nos trazer, né? Nós temos que ser benevolentes, caridosos, né? Para que os valores se fortifiquem dentro de nós, que a gente consiga o nosso autoconhecimento, a nossa humildade, né? Porque ele coloca muito bem na nossa lição isso. Primeiro passo para que a gente possa construir uma caminhada de vitória, reconhecer que nós somos imperfeitos, que nós precisamos de ajustes. Esse é o primeiro passo que nós temos que ter. Ele fala isso na nossa lição, e é um caminho que nós temos que iniciar, é por aí. O reconhecimento das nossas dificuldades, né? Mas muito bom, bem lembrado da forma que você colocou, foi muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Vamos então passar para as nossas vibrações da noite, né? E dizer que esta equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes está junto de nós. Tenho certeza que ela acompanha cada um de nós neste momento. Pedir a Ele, com a permissão de Jesus, que abençoe, ilumine a todos os nossos irmãos que têm os nomes postados em nossa página do grupo de cura, grupo de estudos, enfim, todos os nossos irmãos que atravessam dificuldades com desequilíbrios e enfermidades. Que sejam abençoados, iluminados por este carinho maravilhoso que Jesus tem e que Jesus doa-nos através dessa equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos abençoa e nos ilumina, que nos traz o conforto para o nosso fortalecimento. Gostaria de que vocês me permitam pedir pela dona Sueli Corral, se encontra hospitalizada, a paciente, nossa colega de reunião, né? Está com dificuldades, com enferma, e precisa do nosso amor, do nosso carinho. Que ela possa receber agora, através das mãos de Dr. Bezerra, toda a medicação e toda a energia para o seu fortalecimento. Que Jesus a abençoe e a ilumine. E assim, Pai, te pedimos também para a nossa pátria, a pátria do Evangelho, que tanto nós falamos, que seja abençoada, iluminada. Que nossos dirigentes, Pai, sejam iluminados e que possam fazer o melhor pela nossa pátria, para que sejamos fortalecidos. Porque existe um outro tema. Seremos o celeiro do mundo. E assim, Pai, queremos que nos fortaleça para que possamos desfrutar disto tudo. Que a tua paz nos envolva e nos abençoe, Jesus.
nos iluminando, nos abençoando, neste momento em que atravessamos dificuldades, que possamos estar junto de Ti, cada vez mais próximo, através dos ensinamentos que nos deixou. Te agradecemos também, Jesus, pelo ensinamento que nos trouxe nesta noite, sobre a nossa caminhada, sobre como construir o nosso caminho de glórias. E assim, nós te agradecemos por tudo que tem nos proporcionado. E a tua paz envolva a todos nós presentes na reunião. Que sejamos abençoados, iluminados pela tua luz, Jesus. Muito obrigado, muito grato por tudo que nos proporciona. Muito bem. Eu gostaria agora de fazer um agradecimento de encerramento através da prece de Cáritas. Eu pediria que a Rosa, você consegue fazer para nós? Vamos levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por mais esta oportunidade de poder aprender um pouquinho mais, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos elevar nossos pensamentos a todos do grupo, a todos os familiares, alguém que esteja doente, enfermos, que foi colocado o nome no grupo, e possam estar recebendo as nossas orações e a prece de Cáritas, que os ajude a se fortalecer. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima e divina imagem. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos. Que assim seja. Que assim seja, né? E possamos trazer para os nossos lares essa luz e essa maravilhosa energia que Jesus nos colocou neste momento. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.